Nunca uma marca de refrigerante teve tanta atenção e publicidade gratuita quanto agora com a trend de desenhar a Hatsune Miku brasileira. Mesmo que você ouviu. E nesse vídeo você vai conferir o processo acelerado da criação da minha versão dessa personagem aí. Tentei usar todos os meus poderes aqui pra fazer algo bem legal, focado bem mesmo nessa estética de anime aí. Então sacrifiquei um pouco do meu estilo pra isso e a gente vai bater um papo também sobre o que é brasilidade, como colocar isso no seu trabalho, mas principalmente o que eu achei do Clip Studio Paint, que é o programa que eu utilizei pra fazer essa ilustração, que você confere agora depois da vinheta. Vamos abrir isso daqui então. Oh, coisa boa. Já que eu comprei, né, agora eu vou tomar no vídeo também. Oi, Guaraná! Dá um oi aí. Pra quem tá boiando nessa história toda, a Hatsune Miku é um mascote pra um sintetizador de voz que o pessoal usa pra fazer músicas por aí, e eu entendo pouquíssimo sobre esse tema. Eu sei que é uma voz muito fofinha, tem um monte de músicas legais e a galera tem feito ultimamente aí uns funks junto com isso. Daí que veio a ideia de fazer a Hatsune Miku brasileira. Lógico, tem aquele do ônibus lá que já é antigo, né? Mas tem umas coisas novas saindo por aí agora há pouco, e a galera, nesse ímpeto de ilustrar e animar e transformar isso tudo em vídeo, tá fazendo ilustrações fofinhas da Hatsune Miku em uma versão BR, né? Eu sei que no TikTok isso tava rolando com bastante força. Aí teve uma ilustradora que decidiu fazer o seu próprio redesign da Miku brasileira, que é a Eren Art, e fez uma coisa... Pera aí, é isso mesmo? Isso, a Eren Artista, que fez a versão dela da Miku, que é essa que vocês estão olhando aí, que é uma belezura, uma bonitice, assim, tem um monte de detalhinhos extras, né? Algumas trocas, né? O cacheado do cabelo é uma coisa a mais, o tom de bronzeado da pele, outros detalhes como a flor no cabelo e um monte de outras referências mais propriamente ditas brasileiras, e nisso acabou entrando o Guaraná, porque, né, não tem como, né? Até aqui no topo, né, do negócio tá lá o original do Brasil e tal, e então hoje, exclusivamente, o canal tá pintado de verde por causa disso. Imagina se esse vídeo fosse patrocinado, ia ser muito legal. Por causa dessa origem aí dessa versão, faz sentido que a Hatsune Miku brasileira seja bem carioca, esteja ali aquela associação com o funk, com a praia, com o Rio de Janeiro, né? Então faz bastante sentido. Mas foi outro artista que explodiu de verdade essa trend lá no Twitter. O nome do artista é Dudley e a ilustração é a Hatsune Miku com um design muito parecido com essa da Eren, fazendo uma posezinha ali, segurando um guaranazinho e tudo mais. E ali em diante, meus amigos, foi algo inevitável, né? Um monte de gente começou a desenhar a sua própria versão da personagem, inspirada nesse design, desenhando no seu próprio estilo, e a coisa foi caminhando. E a marca de Guaraná foi andando naturalmente junto com o resto das coisas e foi se infiltrando ali no negócio. Por isso que eu acho isso muito incrível, assim, né? A gente fala muito sobre, né, como estudar os algoritmos para fazer o marketing orgânico e tudo mais, para viralizar, sem que isso seja um grande planejamento de marketing. Ou será que isso é tudo um complô do Guaraná? O complô, acho que é justamente esse trabalho que eles têm feito há muito tempo já, de fazer essa associação de brasilidade, de identificação com o Brasil, com o seu produto, né? E parando pra pensar bem, essa é uma estratégia um tanto quanto interessante, num sentido até de negócios, né? Porque você cria essas associações que hoje acho que a gente consegue entender elas cada vez mais como associações positivas, que é o que eu quero ter no meu trabalho também, de alguma maneira. E provavelmente você viu aqui nesse processo que eu já fiz alguns rascunhos, eu já desenhei algumas versões e já tô partindo pra fazer essas linhas finais, né? E essas linhas eu desenhei algumas vezes, né? Eu acho que num trabalho com uma estética de anime tão mais refinadinha, né, do que normalmente eu faço, eu preciso ter uma linha muito fina. Isso tem virado o meu padrão ultimamente, desde que eu comecei a mexer um pouquinho mais no Clip Studio Paint, e eu vou falar mais sobre o programa já já. Antes da gente falar disso, vamos falar um pouquinho ainda sobre essa coisa de brasilidade, que tem algo aí interessante.
Já não é de hoje que nesse canal aqui existe um esforço para tentar trazer esses elementos que a gente reconhece como brasileiros para dentro do meu trabalho autoral, do meu trabalho feito aqui no meu tempo livre, e também eu consegui colocar, né, uma carranca dentro de uma arte de Hearthstone, eu consegui fazer isso. Mas essa ideia da gente ter um espaço de exploração livre de ideias, onde a gente consegue incorporar a brasilidade dentro dos nossos desenhos, eu acho que era uma coisa que tava muito mais difícil de ver alguns anos atrás, dentro da galera do digital, da galera que tá chegando agora, e eu vejo isso com muito mais naturalidade nesse momento que a gente tá hoje, e eu espero ter tido alguma grama de influência nessa percepção ter evoluído de alguma forma, né? Eu acho que ainda tem espaços pra gente continuar evoluindo e amadurecendo essa discussão sobre o que é brasilidade dentro do nosso trabalho, né? Esse processo todo, né, especialmente com esse exemplo da Hatsune Miku brasileira, eu acho que é algo maravilhoso daquele processo de antropofagia, né, que era um movimento artístico que surgiu ali na Semana de Arte Moderna uns 100 anos atrás, que já vinha nessa ideia de olhar pro que tá sendo feito na gringa, reconhecer o que há de bom nisso e trazer pra nós de alguma forma, né, trazer pra um contexto, pra um universo, pra uma ótica, pra uma lógica mais brasileira, mais nossa, mais própria. E aí, né, a antropofagia vem né, de comer gente, o nome, né? Então a gente vai lá e canibaliza essas coisas de fora e transforma na nossa coisa, né? Esse foi o tema da palestra que eu e o Doug fizemos lá no Utopia. E o nosso exemplo de capa, né, foi a ilustração que eu fiz correndo no lobby de um hotel sobre um hot dog. O hot dog de Osasco, especialmente, era um exemplo que a gente gostava de algo que a gente já tem como nosso, especialmente em Osasco, como deles, mas é hot dog, sabe? Então essa coisa toda é muito legal, por isso que eu tô fazendo um mangá dos Irmãos Carranca, é justamente nessa ideia de perceber tudo que tem de maravilhoso dentro dessas soluções que já foram encontradas e fazer algo que só um brasileiro poderia dentro desse contexto, né? Então esse é um pouco dos meus objetivos, da minha cabeça com isso. Porém tem uma armadilha, tem um negócio aí no meio que não ajuda a gente. Você pode se sentir motivado em algum momento nessa trajetória de tentar incluir o Brasil no seu trabalho, de que é sua missão, então, representar o Brasil. Não só representar, mas fazer, né, sintetizar, resumir, traduzir o Brasil e aí sim entendendo o que é verdadeiramente o Brasil, trazer a sua forma mais pura e mais brasileira de todas. E eu acho que isso é muito difícil, né, por alguns motivos. Toda representação, né, todo retrato de alguma coisa é parcial, né? Não tem como você falar do todo, né? E, especialmente os regionalismos, né? Quando a gente pega, assim, uma história, o que é muito brasileiro? Pra mim, o interior de São Paulo, os filmes do Mazzaropi, pra mim isso é brasileiríssimo, né? Mas esse é o Brasil que eu cresci, que eu vivi, né? Tem outros Brasil por aí, a periferia do Rio de Janeiro é um outro universo, sabe? Os gaúchos no sul, o pessoal do norte, todo mundo, o nordeste, todo mundo, né? O centro, né? Agora eu vou ter que falar de todas as... Até Brasília tem gente morando. Um salve pro Acre. Todos esses estados brasileiros, a vivência no Brasil, a vivência do que é, né, ser brasileiro é atravessado, né, por diversos tipos, por culturas, por sotaques. Tudo é diferente. Então me dá um certo tipo de paz pensar que o Brasil necessariamente é plural e eu não conheço ele por inteiro, não experimento ele por inteiro, então eu não preciso sintetizar toda essa experiência, porque a minha experiência no Brasil, sendo um brasileirinho que cresceu aqui, é uma experiência brasileira, mesmo que ela não seja igual a de todos os outros, né? Então eu acho que isso é importante de você desencanar de ter essa grande missão de representar o Brasil, porque eu acho que ela, além de não ser tão interessante, pode ser justamente algo que vai te impedir de continuar fazendo as coisas, porque você imaginou uma missão pra você. Eu passei por isso. Guilherme, você tá sendo muito específico, é porque eu passei por isso. Eu olhei pra essa vontade de representar o Brasil no meu trabalho e eu tentei sintetizar, decodificar, entender o que é o Brasil, o que não é e tal. Mas eu tô vendo que eu preciso ir atrás das experiências que eu vivi morando aqui e que uma pessoa de um outro país não teve, e o que são essas coisas, quais são essas referências, onde é que elas estão, e tentar trazer nisso em tudo daquela antropofagia que a gente conversou ali mais cedo, né? Eu acho que tudo isso me ajuda. Dentro dessa trend mesmo da Mico, teve alguns exemplos de pessoas que tiveram que fazer isso, né? Entendendo que o Brasil é plural, a Mico brasileira precisava de outras versões também. Então a Letícia Caos fez aqui algumas variações regionais aqui da Mico, tantas outras, tem a Mico baiana, tem um monte de variações aí
aí, dessa ideia de que, né, a gente não vai conseguir fazer o retrato do Brasil perfeito com uma única representação, porque isso é plenamente insuficiente. Segundo, acho que a gente não precisa fazer isso, essa sintetização. A outra coisa que é importante a gente desencanar é de esperar, né, ou desejar que os trabalhos feitos por pessoas no Brasil sejam essas sínteses do país, da cultura do país, dos valores do país, né, quando você, essa representação, mas eu sou brasileiro e eu não danço funk, não sou gostosa, e aí, e agora, né, então, tudo... Você pegar a Hatsune Miku e eu, acho que é o oposto total, né, bro? Mas o... O que aconteceu com esse vídeo? Ai, meu Deus, é a essência do Guaraná aqui, ó. Nesse lugar, acho que com certeza vale a pena a gente tomar cuidado com a estereotipação das coisas. Eu acho que o estereótipo, ele fica especialmente ruim quando ele fica cansado, quando ele fica batido, quando ele fica pejorativo, né? Nesse momento em que ele perde aquele contexto. Enquanto as coisas ainda tiverem um tom de homenagem, um tom de celebração, eu acho que tá funcionando. Então, por isso, até o momento, eu tenho achado essa trend muito positiva nesse sentido. Com certeza tem outras óticas e outras análises e outras problemáticas e outras questões que dá pra se trabalhar em cima dessa trend aí. Se você tem alguma opinião, alguma ideia, alguma coisa aí que surgiu na sua cabeça, alguma reflexão em cima desse tema, coisa que eu não tenha falado aqui por algum motivo, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente continuar evoluindo com educação, parcimônia e alegria aqui nos comentários. Essa discussão a gente pode continuar evoluindo ela. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o Clip Studio Paint, que é esse programa aí que eu tô usando ultimamente para fazer algumas etapas das minhas ilustrações, e essa é a primeira ilustração que eu fiz ela inteirinha do início ao fim nesse programa. E as minhas impressões iniciais, depois de ter usado ele para fazer as páginas iniciais do meu mangá dos Irmãos Carranca, é que o negócio é muito bom, principalmente por perceber que no design dele, na disposição das ferramentas, na utilidade dessas ferramentas, que ele foi feito pro desenho, né? E isso é a principal diferença do Photoshop, que parece que a gente usa para desenhar, para ilustrar, para construir imagens ali, mas nada nele parece que é pensado nisso, né? Inclusive, só as ferramentas específicas para balões de fala dentro do Clip Studio já me deixou assim maluco. Aquele sisteminha também todo de fazer os quadros e tem um nome para os espaços entre os quadros, eu esqueci agora, a valeta, a sarjeta, a canaleta. Bom, mas aqueles intervalos entre os quadros, né? Definir a grossura de tudo isso é tão simples nesse programa que me deixou boquiaberto assim. Eu quero trazer isso com mais detalhes pra vocês também. Mas algo que, assim, virou no meu top favoritos, coisas que você tinha que pegar com um plugin separado, como o Lazy Nezumi, aqui tem nativo já funcionando nesse sistema todo, que são aquelas réguas, né? Você consegue criar réguas de perspectiva, réguas radiais, né? Que eu usei nesse desenho pra fazer um pouquinho da perspectiva desse banco que ela tá sentada, né? Eu usei um pontinho radial e desse pontinho radial eu consegui puxar a linhazinha do horizonte e também puxar essas linhas de perspectiva aí. Então, assim, a quantidade de ferramenta específica para desenhista que tem dentro desse negócio é maravilhoso. Para a parte de retículas, de outras coisas assim com finalização preto e branco para mangá também, é um absurdo. Como nesse trabalho eu não ia trabalhar muito a parte de transição de valores e de tons, porque não era a minha ideia, né, era fazer algo com cores bem chapadas, distinções muito claras de luz e de sombra, eu pude trabalhar tranquilo porque eu ainda não encontrei o meu workflow ali para fazer pintura renderizada, né? Mas eu sinto que eu vou chegar lá em algum momento. Eu já tenho ali 2 brushes favoritos que eu uso para fazer esse tipo de coisa lá dentro, né? Especialmente para fazer line, para fazer linha. O meu top assim é o Jiwa Pen, que é maravilhoso ali, que algum artista japonês fez, montou e deixou lá para baixar. A parte de biblioteca também, né, de assets, de encontrar, de ver bonitinho, é muito legal assim. Eu sei que no geral a minha experiência com o Clip Studio tem sido muito positiva. Eu acho que a Sula também, né, tá fazendo essa... acho que não, ela começou essa migração muito antes de mim, e ela também já tá dando umas dicas muito legais. Uma que ela conversou assim, né, no Twitter, falando que uma coisa que ela gostaria que fosse melhorado é a performance de pincéis bem grandes no quadro. E isso é verdade, se você pega um pincel muito grande e tenta passar, ele dá uma travadona, mas ele funciona. Mas eu acho que essa é de longe mesmo a maior
maior problemática, assim. De resto, muita coisa que eu preciso no Photoshop tem ali, e algumas funcionam até melhor, né? O Liquify dele eu tenho gostado bastante, o jeito que ele é simples, que ele funciona na mesma tela, ele não abre uma aba separada só com aquela camada pra você resolver isso, tem umas simplificações ali. E uma coisa que eu inclusive vou transformar num shorts depois, é que, olha só que loucura, é um conceito tão besta, mas no Photoshop, se você selecionar uma parte do desenho, segurar Ctrl e arrastar aquilo, você vai recortar parte daquela camada, né? Então você seleciona, recorta e você pode mover aquele pedacinho daquela camada, né? Sem afetar o restante daquela camada. Mas pelo que eu saiba, no Photoshop, não dá pra você selecionar várias camadas, fazer uma seleção com laço e aí recortar um pedaço de todas as camadas selecionadas e movê-las juntas ao mesmo tempo e colocar em outro lugar. Por exemplo, você tem uma camada para linha final, para cores do personagem, e você quer mover a boca de lugar, que é algo que eu fiz nessa ilustração. Eu selecionei a linha e as cores, né, e a boca era tipo 3 camadas de cor, então eu selecionei todas essas camadas, circulei, e aí eu conseguia mover a line e as cores da boca sozinho, e era tipo recortar e mover algo de várias camadas ao mesmo tempo. Pra mim isso era impossível. Então ali eu vi isso acontecendo de forma muito natural e eu fiquei muito feliz assim de encontrar alguns atalhos e fazer algumas... Eu ainda tô aprendendo a usar o programa, vendo o que acontece, ainda não fiz nenhuma pintura renderizada por lá, mas eu vou aprender a fazer isso em breve para mostrar aqui para vocês também e discutir mais sobre esse programa. Por enquanto, eu vou continuar usando o Photoshop até onde me for necessário, porque tem algumas coisas boas lá ainda, provavelmente alguns filtros lá eu vou usar dele mesmo, certo? E eu uso o pacote Adobe para muitas outras coisas ainda que eu preciso usar, então eu vou continuar usando. Pra gente concluir o vídeo, você conferir a versão finalizada dessa minha ilustração com um pouquinho daquele toque de animação do nosso editor do canal, o Chronagon, preciso falar pra vocês duas coisas. Primeiro, que o clube de membros do canal Brush Rush está ao vivo e funcionando. Guilherme, como é que funciona? Por R$ 4,99 por mês você ganha acesso aí ao seu card imaginário, o seu keycard de acesso nível 1, com ele você vai poder ver algo muito legal. Por exemplo, processos acelerados, como a dessa ilustração aqui da Mico, que eu já subi lá, porém com 1 hora de duração. Então é 1 hora de duração do speed art para você ver todos os detalhes. É um vídeo sem comentários, que tem só uma introduçãozinha no começo, mas apesar de ele não ter áudio, vai dar para você ir lá e ver aquela parte que o Guilherme fez, o que ele fez aqui, vai estar com menos aceleração e você vai poder conferir tudo isso. Então tem vários desses processos acelerados de 1 hora que eu não tinha nada para fazer com eles, agora eu vou colocar eles lá. Eu também vou poder liberar vídeos com acesso antecipado, caso você queira ver antes de todo mundo, seu ansioso, e também vou criar enquetes para você poder definir os temas de vídeos futuros aqui do canal, me ajudar a fazer essas escolhas. Ah, eu também vou postar WIPs, Work in Progress, rascunhos que eu estiver fazendo de processos de ilustração enquanto eu estiver resolvendo elas. Então comecei um trabalho novo que vai vir pro canal, eu pego ali aquele rascunho, já jogo lá pra vocês em tempo real, pra vocês verem como é que tá ficando algum trabalho que virá ainda, então vários segredinhos vão estar rolando por lá. Se isso der certo, se estiver funcionando, se o pessoal gostar, se fizer sentido e as assinaturas continuarem dando certo, eu posso pensar futuramente em criar níveis, né, de keycards aí, que vão te dar acesso a coisas mais legais. A gente pode fazer outros tipos de recompensas, como aulas exclusivas, ou sei lá, alguma coisa assim, que seja mais caro futuramente, quem sabe. E não se esqueça de dar uma passadinha lá no brushrush.com.br, o site oficial do canal, onde você consegue encontrar o baú de descontos, que nele, se você clicar, abre 5% de desconto para você comprar qualquer um dos cursos de desenho, pintura e 3D aqui do canal, com um descontinho maroto. Você também pode registrar o seu e-mail para não perder as futuras promoções do canal, porque tem promoção grande chegando por aí em breve, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, confiram aí a nossa Hatsune Miku finalizada e vejo vocês na próxima. Yes.